Então vamos para o lado sacerdotal. Amém, gente? Vamos falar das obrigações sacerdotal. Nós vamos aprender um assunto muito pouco falado. Acho que deveria ser bastante ministrado. Amém? Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10. Dobre a sua atenção. Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10. Quem achou, diga amém. Vamos ler lá? Nadab e Abiú morreram diante do Senhor. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram nele o que? Fogo. E sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor. E que lhe não ordenaram. Diga glória a Deus. Existem várias diferenças de tradução para tradução. E eu queria que você atentasse bem no que o Espírito de Deus nos revela. Quando, na outra tradução, ela diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu queimador de incenso, colocaram incenso dentro, puseram fogo e apresentaram a Deus, o Senhor, como oferta. Mas não fizeram isso de acordo com as leis de Deus. Essa é a tradução. De acordo com a lei de quem? E por isso ele não aceitou o quê? A oferta. Existem várias diferenças, mas a conclusão sempre é a mesma. Esses dois, Nadab e Abiú, eles morreram diante do Senhor. Não é estranho você ver pessoas morrendo diante de Deus. Inclusive tem muitas pessoas que eram da igreja e não são mais. Existem pessoas que, se você for falar para ela da Bíblia, ela vai falar: eu conheço mais do que você. Mas está numa vida totalmente errada. Sim ou não, pessoal? Existem muitas pessoas que estão dentro da igreja que, infelizmente, ela está vivendo uma vida como se estivesse morta. Quem está entendendo, diga amém. Para a gente poder chegar num entendimento maior, a gente vai ter que ter muita maturidade para lidar com esse assunto. Obrigado. Aleluia. Então a gente vai ter que ter muita maturidade para lidar com esse assunto. Você vê que eles tomam um posicionamento. O que eles estão fazendo? Eles estão cumprindo o seu dever. Seu dever de levita, de filhos do sacerdote, com a obrigação de acender o fogo diante do Senhor. Ele tinha o dever de poder fazer com que aquela função, aquele ritual não parasse. Eles tinham essa obrigação. Eles tinham aquele dever. Só que, de acordo com a lei de Deus, eles não fizeram. Eles fizeram de acordo com a sua mente, de acordo com a sua visão, de acordo com o que eles achavam que era certo. Não de acordo com a vontade de quem? De Deus. E muitas das vezes nós, na caminhada da fé, a gente faz muitas coisas achando que é da vontade de Deus, sem ser da vontade de quem? De Deus. E nós sofremos as consequências. Vamos entender esse assunto. Vamos lá. Versículo 2. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu. E morreram perante o Senhor. Você vê. A gente sabe muito bem que Deus, ele se manifesta. Deus, ele manifesta a sua glória. Eles fizeram de acordo com as suas vontades, de acordo do seu jeito, de acordo com as suas condições, de uma forma que eles achavam que era certo. E olha que a palavra do Senhor diz que o fogo de Deus saiu e consumiu os dois perante o altar. No lugar que era para eles receber a vida, no lugar que era para eles receber o avivamento, no lugar que era para eles receber uma vida transformada, eles receberam algo que não era de acordo com a vontade de quem? De Deus. Porque Deus não quer matar ninguém, Deus não quer destruir a vida de ninguém, mas Deus, ele é justo. E quando a Bíblia fala sobre a ordenança de Deus, sobre o querer de Deus, é algo que nós devemos dobrar a nossa atenção. E uma coisa que me chama a atenção, que eu quero falar para os amados: como seria isso, irmãos? Vimos que Deus é zeloso, de fato. Porque independente de quem seja, ou sacerdote, ou filho, não importa. Ele quer que sua vontade seja feita. Isso não é verdade, pessoal? Independente de quem quer que seja, se é pastor, se é obreiro, se é apóstolo, se é bispo, Deus quer que a sua vontade seja o quê? Feita. Isso vemos quando tudo foi feito, mas não de acordo com a vontade de quem? De Deus, de acordo com as suas leis. Nós estamos vivendo em uma vida cristã, debaixo do manto sacerdotal de Deus, debaixo do manto sagrado de Deus, debaixo da proteção de Deus, e Deus, ele se garante em nos proteger, e nós também temos que nos garantir que nós não vamos vacilar. A Bíblia diz: vigiai para não o quê? Então quando Deus fala para nós vigiar e orar, Deus já está ensinando para você: você deve proceder dessa forma e dessa. Por quê? Porque o diabo quer te destruir. Com Deus nós não devemos brincar. Com Deus não tem brincadeira. Aleluia, diga glória a Deus. E eu quero falar mais, eu queria trazer referência relacionada a essa questão. Em Êxodo capítulo 20, versículo 5, a Bíblia diz assim, temos aqui 4 referências sobre o zelo de Deus, que isso fala sobre zelo. Não adianta você pegar e falar: eu sou zeloso, mas você dá aquilo que você está zelando para alguém que não é zeloso, você vai ver a diferença
Deus ele se agrada de zelo. Deus se agrada das coisas corretas. Deus se agrada das coisas de acordo com a sua vontade. Em Êxodo capítulo 20, versículo 5, ele diz: não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Você vê, uma prática não praticada, ela traz consequência até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. A Bíblia fala sobre os filhos de Eli, que Deus queria os matar. Por quê? Porque os filhos de Eli faziam relações sexuais dentro da igreja. Os filhos de Eli, o povo trazia a oferta, eles comiam a oferta que era para Deus. Os filhos de Eli tratavam a obra de Deus de qualquer maneira. E a Bíblia diz que Deus não se agradava daquilo. Fala para a pessoa que está próximo, fala assim: com Deus não se brinca. Em Josué, também referência, capítulo 3, perdão, Deuteronômio, capítulo 4, versículo 24. Porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Em Josué 24, também 19, ele diz: Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo e Deus zeloso, que não perdoará as vossas transgressões, nem os vossos pecados. Uma certa vez, Deus falou para Moisés: Moisés, eu vou mandar um anjo diante de vocês, porque eu não posso ir no meio de vocês, porque eu sou Deus zeloso. Se eu for no meio de vocês, eu vou vos consumir pelo caminho, eu vou matar vocês no meio do caminho, porque vocês são um povo que não consegue andar no caminho pleno, de dura serviço. Então vocês veem, às vezes você quer tanto Deus, quer tanto estar perto de Deus, mas às vezes você não conhece esse Deus. E hoje nós vamos dizer aqui algumas das características de Deus, de quem é Deus. Porque a primeira coisa que você falar: eu quero servir a Deus, eu quero fazer a obra de Deus, eu quero estar com Deus. Por que eu não recebo a bênção de Deus? Por que Deus vira as costas para mim? Por que Deus não me ouve? Porque Deus nos deu livre-arbítrio. Deus te deu livre-arbítrio para que você possa tomar as suas decisões. E as suas decisões, elas têm que ser tomadas de acordo com a lei de quem? De acordo com a palavra de quem? De Deus. A Bíblia diz que se você fizer tudo que está escrito nessa palavra e meditar nela dia e de noite, será bem sucedido por onde quer que andares. Diga glória a Deus. A referência última, que é 1 Reis 19:10, ele diz: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas, a espada. Eu fiquei só e busco a minha vida me tirarem. Irmãos, você vê que Elias, ele chegou a um ponto de não querer se corromper, foi o que ele tinha em mente, com medo de não vacilar, de não errar. Ele se afasta, e quando Deus se manifesta a ele, ele fala para Deus: porque eu fiquei só e eu fui zeloso com a tua palavra. Então, na mente dele, o que eu estou fazendo é para preservar a sua palavra. O que eu estou fazendo para não me corromper. O que eu estou fazendo é para não errar diante de ti. Só que não é a nossa vontade, é a vontade de quem? De Deus. Quem prevalece é a vontade, é o querer do nosso Deus. E ali foi onde Deus falou para ele: sai daí, Elias. Sai dessa caverna, Elias. Uma das coisas que Deus não se agrada, sabe qual é? É quando alguém se esconde da sua presença. Deus não quer que você se esconde da presença dele, porque o fogo dele é um fogo que nos traz benefícios. O fogo de Deus vem para nos lavar, para nos purificar, como o ouro é provado, como o ouro é purificado aonde? No fogo. Todas as imperfeições que estão no ouro, quando você derrete o ouro, todas aquelas imperfeições aparecem. Então o fogo de Deus é para queimar todo o mal da nossa vida. Agora, é claro que você tem que querer que esse mal saia. Você tem que querer que essas coisas saiam. Você tem que querer a purificação. Diga glória a Deus. Aleluia, irmãos. Isso mostra o quanto devemos nos esforçar para ser agradáveis a Deus. Isso mostra o quanto devemos nos esforçar para sermos o quê? Agradáveis a Deus. Ah, não é só... Não, nós temos que nos esforçar para ser agradáveis a Deus. Não, tem que se esforçar. Porque isso é que a palavra mostra. É isso que Deus mostra diante da sua palavra. Ele está à procura de alguém que o agrada. De alguém que faça a sua vontade. A Bíblia diz que Deus fala assim: eu achei Davi, o meu servo Davi, homem segundo o meu coração, disposto a fazer toda a minha vontade. Então quando Deus achou Davi, Deus falou: Samuel, não atenta para a aparência, não atenta para a altura, não atenta para a aparência nem para a sua estatura, porque eu não vejo como homem. Homem olha a aparência, eu porém vejo o quê? O coração. Eu olho para o interior de cada pessoa. Deus, ele quer te dar algo muito bom nessa manhã aqui hoje. Mas antes ele quer falar algumas coisas para nós aqui também. Uma das coisas que às vezes o filho não atenta é quando o pai repreende, é quando o pai ensina. Mas os ensinamentos do nosso pai tem coisa que até hoje a gente nunca vai esquecer. Sim ou não, pessoal? Então nós temos que valorizar os ensinamentos de Deus. E no versículo 3 de Levítico, capítulo 10, diz assim, ó: e falou Moisés a Arão: isso é que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se achegarem a mim. Serei o quê? Glorificado diante de todo o povo
porém Arão se calou. Mostrarei, vou repetir, versículo 3. Falou Moisés a Arão, isso é que o Senhor me disse. Falou Moisés a Arão, ao pai dos dois que morreram. Isso é o que o Senhor disse: mostrarei a mim o quê? A minha santidade. Mostra a minha santidade naqueles que se chegam a mim, serei o quê? Glorificado diante de todo o povo. Serei glorificado. Porém, Arão se calou. Se não me engano, em Isaías capítulo 49, a Bíblia vai dizer assim: eis aí o meu servo, a quem eu hei de ser o quê? Glorificado. Lá em João capítulo 15, Jesus fala, Jesus fala assim, ó. Lá em João capítulo 15, ele diz assim, ó: e nisso meu Pai será glorificado, em que vós deis o quê? Muito fruto. Fala para a pessoa que está do lado, fala assim: a glória de Deus vai vir sobre a tua vida. Deus quer ser glorificado em nós. Deus quer ser, Ele quer mostrar a sua santidade através de quem? Daqueles que se aproximam de mim. Mostrarei a minha santidade naqueles que se chegam a mim, e serei o quê? Glorificado. Deus quer ser glorificado na tua vida. O diabo que não quer que Deus seja glorificado em você. O diabo não quer que Deus te honra. O diabo não quer que Deus venha te levantar nessa terra. Você acha que quando Davi derrubou o gigante, a glória é de Davi ou é de Deus? É de Deus. Quando Deus é glorificado na vida de Daniel, quando Deus é glorificado na vida dos homens, Deus está sendo glorificado. O que vai acontecer na sua vida, através da sua fé, através das suas atitudes, o nome do Senhor vai ser glorificado. Deus quer ser glorificado. Como é que as pessoas vão conhecer esse Deus que nós servemos? Como é que as pessoas vão saber desse Deus que nós servemos? Como é que as pessoas vão conhecer esse Deus que nós servemos? Agora imagina a pessoa que quer que Deus seja glorificado na vida dela, mas os procedimentos dela, o comportamento dela, as ações dela são totalmente contrárias à vontade de Deus. Como é que Deus pode ser glorificado na vida dessa pessoa? A pessoa que está com o coração totalmente fora da vontade de Deus, coração endurecido, coração cheio de mágoa, a pessoa não ora, a pessoa não está em comunhão, a pessoa não quer saber de viver uma vida com Deus. E você acha que Deus vai se manifestar a essa pessoa? Lá no livro de Salmos capítulo 1, abre lá, Maurício, por favor. Salmos capítulo 1, a Bíblia diz assim, olha o que a palavra do Senhor diz. Salmos, no capítulo 1 do livro de Salmos, ele diz, versículo 4, olha, aleluia: os ímpios não são assim, porém são como a palha que o vento dispersa. Continuando: pois os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação de quem? Dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios o quê? Perecerá. Continuando: porque os que se enfurecem, os gentios e os pobres... Não, já está em outro, Maurício, volta aí. Acabou já? Então volta aí no capítulo, no versículo 2, aí que tem um versículo que eu quero fazer menção aqui. Versículo 2. Aqui, pronto, aqui. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha, antes o prazer de alguém que está alinhado com Deus, esse prazer dele, porque tem gente que tem prazer de você falar, vamos no shopping, é o prazer dela. Você chama ela, vou fazer isso, é o prazer. Tem gente que o prazer dela está de uma forma totalmente irregular. Ela tem prazer para muitas coisas, mas quando você fala, vamos na casa de Deus, ela não tem prazer não. A Bíblia diz que Davi se alegrou. A Bíblia diz assim, e eu me alegrei quando me disseram, vamos aonde? Mas tem gente que fica triste quando você é chamado para a igreja. Ai, mas hoje eu não vou não, pelo amor de Deus, eu estou cansado demais, não estou bem não. Mas tem gente que tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia, de noite. Imagina o dia, durante 12 horas do dia, você não pegar a palavra de Deus, você não ver a mensagem de Deus. Hoje tem até suportes aí que a internet nos dá, de você ouvir a Bíblia em áudio, você coloca lá e começa a ouvir um capítulo, outro. Isso aí vai edificando o seu espírito. Pode continuar, Maurício, versículo 3. Olha como é que é essa pessoa. Ela é o quê? Junta a corrente de águas, que no devido tempo dá o quê? Cuja folha não? E tudo quanto ele faz será o quê? Fala para a pessoa que assim, você vai ser bem sucedido. É promessa de Deus que dá um sucesso. Acabou esse negócio de botar a mão e quebrar. Acabou esse negócio de não ter sucesso. Acabou esse negócio das coisas não dar certo. Em nome de Jesus, o Senhor te levanta hoje. Você vai ser bem sucedido. José, quando ele chega no Egito, ele chega como uma pessoa totalmente sem sucesso. Qual é o sucesso que um escravo tem? Frustrado de onde? De os irmãos me vender. Traumatizado de quê? Da minha família me rejeitar. Quem era para me amar me rejeitou. Quem era para me amar quer me matar. Imagina como é que está a mente de uma pessoa dessa, acarretada de situações totalmente contrárias. Mas quando José chega no Egito, ele chega com um propósito. Ele fala, eu vou chegar aqui porque Deus me trouxe até aqui. Quando você entende por que Deus está permitindo você naquela provação, você vai vencer, você vai sair dessa guerra como vencedor em nome de Jesus.
Agora, se você já entra na dificuldade, reclamando, ai meu Deus, está difícil, não consigo, nada dá certo, e começa a murmurar, aí vem uma murmuração, é como se fosse uma coisa que está traindo coisa ruim para nós. Toda hora a pessoa, é aquela questão, você vai na viagem, está tudo bem, tem uma pessoa, esse carro vai quebrar, vai ter alguma coisa, o carro está bom, mas daqui a pouco, você está pensando algo negativo. Não é assim, pessoal. Cai por terra hoje toda palavra contrária à nossa vida. Hoje eu quero declarar sobre a tua vida que você vai receber uma vitória em nome de Jesus. Eu oro para Deus brindar sua mente com a palavra dele. Eu oro para Deus guardar a tua cabeça com o capacete da salvação. O Espírito de Deus te protege. Hoje você vai falar, eu vou sair daqui bem sucedido, irmão. Você fala, abre a tua boca e fala assim, o meu final de domingo vai ser bem sucedido, a minha segunda será bem sucedida, a minha terça vai ser bem sucedida, a minha quarta, a minha semana, o meu mês, o ano novo. Fala assim, a minha vida vai ser bem sucedida, o meu casamento vai ser bem sucedido. Nós temos que sair desse patamar de ficar debaixo de tudo que nos coloca. Você não pode, aí você fica debaixo daquela palavra que alguém falou, você não pode. Não pode por quê? Você nem tentou, irmão. Ah, pastor, mas eu me formei. Você se formou com quem? Ah, pastor, eu tenho vontade, mas aí tanta gente falou para mim que eu não tenho capacidade, que eu não tenho altura, que eu não tenho condição. Quem é essas pessoas? A última palavra é delas ou é de Deus? Então vai, porque é Deus que te dá a última palavra. Você pode todas as coisas naquele que o quê? Fortalece. Voltando lá em Levítico para a gente... Então, nós temos que ser agradáveis diante de Deus. Deus quer mostrar a sua santidade na vida daqueles que se aproximam dele. Deus quer ser glorificado na nossa vida. No versículo 4 diz assim, ó, então Moisés chamou a Misael e a Isafá, filho de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes, chegai e tirai a vossos irmãos de diante do santuário, para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e seus filhos Eleazar e Itamar, não desgrenheis o cabelo, nem rasguei as vossas vestes. Esses desgrenheis aí, né? Outra tradução fala não penteeis. Olha como é que essa tradução nos ajuda, né? Em outra tradução fala assim, nem penteeis o cabelo. É tão mais fácil essa tradução. É outra coloca não desgrenhei. O que é desgrenhar? É uma coisa esquisita também, pelo amor de Deus. É por isso que eu falo, viu? Não. Nem penteeis o cabelo. Nessa outra tradução que está bem mais orientada aqui, ó. Então, vamos lá, vamos continuar. Nem rasguei as vossas vestes, para que não morrais. Olha o que Moisés está falando para Arão e para os seus dois filhos de Arão, e não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação, mas vossos irmãos e toda a casa de Israel lamentem o incêndio que o Senhor suscitou, ou acontecido que o Senhor trouxe, né? Que é a tradução mais fácil. Então assim, olha o que Moisés fala com o pai, fala, é o seguinte, pega seus dois tios, seu sobrinho, o irmão de Arão, e vocês vão pegar e vão levar eles para sepultar. Só que agora é o seguinte, Arão, eles vão tirar fora do arraial esses dois corpos, mas você, Arão e seus dois filhos, vocês não podem se lamentar porque vocês são sacerdotes, para que Deus não venha vos matar e venha nos ferir. Então você observa que os decretos de Deus são algo muito grande, são algo muito seco, são algo bem exigido. Eu até coloquei no subtítulo as exigências de Deus. Que exigência é essa? Uma exigência que fala assim para você, ó, é o seguinte, o povo vai poder se lamentar, o povo vai poder ficar de luto, mas você que é o pai e os irmãos, vocês não podem. Vocês não podem rasgar vossas vestes, que era de costume, quando acontecia uma tragédia como essa desse tipo, o pai rasgar a veste, se lamentar, cobrir de pano de saco, em cinza, chorar, se entrar em luto. Mas o servo de Deus, ele tinha que estar de cabeça o quê? Erguido diante da situação. E ainda ele traz a colocação da questão, dizendo para eles por causa da ira de Deus, para que o Senhor não venha vos ferir, para que Deus não venha vos matar. No versículo 6, ele fala para Arão sobre toda a congregação, mas vossos irmãos e toda a casa de Israel lamentam o incêndio que aconteceu e o Senhor suscitou. Não saireis à porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o quê? O óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de quem? De Moisés. Fala para a pessoa que você é melhor obedecer do que sacrificar. Eu queria que você atentasse para uma parte no versículo 3. Versículo 3, vamos lá. E falou Moisés a Arão, isso é que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se chegam a mim, e serei glorificado diante do povo. Porém Arão se calou. Em outra tradução fala, porém Arão não vos falou. Ficou em silêncio. Tem coisas na minha e na tua vida, irmãos, que é melhor falar do que se calar.
A gente às vezes paga preço porque ficou de boca. Tem hora que você começa a aceitar tudo que vem na tua vida, enquanto você deve falar, não, aqui na minha casa eu não aceito isso. Tem hora que você deve falar, não quero isso. Tem hora que você deve falar, não, mas Deus não se agrada disso. Tem hora que você deve se pronunciar, sabia? Porque sobre você repousa uma unção de Deus. O Espírito de Deus é um Espírito de verdade. Se a pessoa quer praticar, pratique, mas conscientemente. Não agir de uma forma inconsciente, para depois não vir as consequências. Tem coisa que às vezes você fala assim, não, eu vou deixar, não é deixar. Mas se você sabe que é errado, você tem que falar que é errado. A partir do momento que Deus te deu uma responsabilidade, Arão não vos falou. Arão tinha autoridade de falar para os filhos dele, não faça isso porque Deus não se agrada. Mas depois que os filhos morrem, vai querer fazer o quê? É como tem pessoas que, quando a pessoa está viva, não fala nada para a pessoa, mas depois que a pessoa morre, aí quer ficar fazendo missa de 7º dia, quer ficar orando pela pessoa. Não, mas você tem que orientar quando a pessoa está o quê? Viva. Você tem que abrir a palavra de Deus para a pessoa, porque quem rege esse mundo é a palavra de quem? De Deus. Eu queria trazer referência a respeito dessa questão também. Aleluia, Jesus. Diga graças a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. No capítulo em Levítico, nós fizemos menção. Aí diz assim, Levítico 10, 2. De repente saiu o fogo da presença do Senhor e matou. E assim os dois morreram ali onde Deus está. Olha, a manifestação de Deus, o fogo de Deus, ele pode ser uma grande bênção de renovação e avivamento. Mas também nos mostra que, se não estivermos de acordo com as suas leis, pode nos queimar. Aí, o que a gente entende? Por exemplo, quando jogou os 3 homens na fornalha, você sabe quem foram? Sadraque, Mesaque e Abednego. Os homens que jogaram eles na fornalha, eles foram o quê? Queimados. Mas aqueles que desceram para dentro do fogo, a Bíblia diz que desceu uma semelhança de Deus, que foi o que Nabucodonosor disse, e falou, eu vejo eles dançando no fogo. O fogo que para um mata, para outros traz o quê? Avivamento. Isso é uma questão de quê? De você analisar a sua vida diante de quem? De Deus. Examinar. Por isso que a Bíblia diz, examina o homem a si mesmo. Diga glória a Deus. O fogo de Deus representa julgamento. Quando o ouro é refinado no fogo, todas as impurezas são destruídas. Fica apenas o ouro puro. O fogo de Deus faz mesmo em nossas vidas. Destrói o pecado. Diga glória a Deus. Quando você está na comunhão com Deus, por exemplo, tem pessoas que falam assim, depois que eu vim para a igreja, até minhas vestes mudou. Sim ou não, pessoal? Alguém mandou ela fazer aquilo? O Espírito Santo incomoda, sim ou não? A pessoa que está dentro da casa de Deus, se ela tiver com o Espírito Santo, ela vai ficar falando palavrão? Ela vai tratar as pessoas com maldade? A pessoa que se aproxima de Deus, esse fogo de Deus, quando você se aproxima, Deus destrói toda a prática do erro na tua vida. Você começa, a palavra do Senhor diz que Deus, ele nos liberta. O fogo de Deus queima esse mal. O fogo de Deus arranca desde a raiz até a planta, ele arranca tudo de mal de nós. A pessoa que chega na presença de Deus, meu Deus, pastor, antigamente, pastor, eu andava no estresse, que se a pessoa olhasse comigo com o olho todo, eu já perguntava, quem está encarando aí, meu? Agora não, agora eu tenho o Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém. Aí eu coloquei mais algumas observações que diz assim, o fogo de Deus destrói. O fogo de Deus destrói quem rejeita e vive no pecado. Quem rejeita o quê? A palavra. Mas, para quem ama Jesus, o fogo de Deus limpa. Eita, glória a Deus. Da maneira, de mesma maneira como não devemos brincar com fogo. Não devemos brincar com quem, pessoal? Com Deus. Da mesma maneira que não devemos brincar com fogo, porque tem um ditado que diz que quem brinca com fogo, se queima. Da mesma maneira que não devemos brincar com fogo, também não devemos brincar com quem? Com Deus. Aleluia. Não devemos brincar com Deus. É fogo consumidor. Ele merece o nosso respeito. Diga glória a Deus. Pastor, mas eu sou crente, eu sou da fé, mas você é uma pessoa totalmente sem respeito nas coisas de Deus. É uma pessoa que anda em reverência diante de Deus. É uma pessoa que não tem pudor, não tem limite diante de Deus. Você acha que é porque você faz as coisas e Deus não te repreende, você acha que deve continuar. Se Deus não está te repreendendo, é porque Deus está te dando espaço. Eu estou falando uma besteira aqui, pessoal? O fogo de Deus, ele é para poder queimar de nós tudo aquilo que está atrapalhando a nossa comunhão com Deus. Às vezes Deus está permitindo fogo sobre você para mostrar para você que Ele quer mais da tua oração. É para mostrar para você que Ele quer mais da sua atenção. É para mostrar para você que Ele quer mais da sua adoração. Ele quer ver se você vai dar glória. Ele quer ver se você vai dar aleluia. Ele quer ver se você vai se aproximar mais dEle. Porque tem gente que quando está na boa não faz nada com Deus, mas quando o fogo começa a vir, ela fala, agora eu tenho que voltar para os pés de quem? Do Senhor. Aleluia, Jesus. Vamos falar do fogo de Deus, referência. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. E sim, adoramos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois nosso Deus é um fogo consumidor. Isso está escrito em Hebreus, capítulo 12, versículo 28 ao 29. Também temos outra colocação que diz assim,
adorar de modo aceitável. Significa que temos que ser agradáveis a Deus. A vida com Cristo requer renúncia, sacrifício, sim ou não. Sim ou não, enfim. A vida com Cristo requer sacrifício ou renúncia. Sim ou não, pessoal? E às vezes tem pessoa que quer uma vida com Cristo, mas não quer renunciar. Ela quer andar com Cristo do jeito. Fala, Cristo, se o Senhor quiser, eu vou entrar com essa bagagem. E quem é que manda? É você ou é Ele? E às vezes você acha que é você que manda. Hoje é dia de você falar, Deus, quem manda na minha vida é o Senhor. Tem coisa que Deus vai falar assim, ó, sabe por que eu estou fechando essa porta? Porque você está dando mais atenção para essa situação do que para mim. Essa porta, em vez de ser bênção, está se tornando maldição. Então, Deus sabe como conduzir a nossa vida, sim ou não, pessoal? Se Deus perceber que tem algo que está tirando você da presença dele, fique em paz que ele vai entrar nessa questão. Deus, ele tem zelo de nós, sim ou não? Ele tem ciúme de nós, ele não quer te perder por nada nessa vida. E eu quero fazer menção no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 11, se vocês quiserem acompanhar. Mateus 3, 11. Ele falou, através de João Batista, ele falou a seguinte colocação a respeito de Jesus. Olha o que João Batista, um dos maiores pregadores. Ah, meu Deus, como Jesus falou tão bem de João Batista. Não há ninguém como João Batista. Ó, eu vos batizo com o quê? Esse batismo com água, nós sabemos que é o batismo de quê? Arrependimento. É uma limpeza. Para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cuja sandália não sou digna nem de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Aleluia. Quantos tipos de batismo tem nessa colocação? Quantos batismos tem aqui? 3, obrigado, Lê. 3 batismos. O primeiro é de quê? Esse batismo é o quê? É do homem. Isso aí não tem nada a ver com Deus. Isso aí é meu e seu. Isso aí é nosso. Isso é do ser humano. É você chegar numa conclusão de que a vida que você vivia estava errada. Você quer deletar aquilo, você quer resetar, você quer reiniciar. Você fala, não posso mais conviver com aquelas atitudes. Eu tenho que recomeçar. Então aí é do homem. É o primeiro batismo. Arrependimento, consciência. Isso é do homem. Próximo batismo é com o quê? Com o Espírito Santo. E o último batismo? Com fogo. Fala para a pessoa que ela fala assim, sem o Espírito você não aguenta o fogo. Pode glorificar esse Jesus maravilhoso. Oh, glória. É por isso que tem crente que quando está no fogo chega a estar assim, ó. Eita Deus, poderoso, irmão. O Espírito Santo te faz sobressair. O Espírito Santo te faz marchar na terra. Agora se você estiver na carne com fogo da serra, pessoal, é um cheiro de queimado que só Deus para ter o quê? É forte o mistério, mas é mais ou menos por aí. Se você estiver no Espírito, o teu Espírito ele vai se avivar no fogo. Mas se você estiver na carne, vai feder queimado. É por isso que tem gente que quando ele está passando pelo batismo de fogo na carne, aí pronto, aí vem ele, meu Deus, é difícil você lidar com duas questões. A primeira, a pessoa está no fogo e na carne. Agora quando a pessoa está no Espírito e no fogo, aí pode ter certeza que ela vai passar no meio dessa fornalha dando glória a Deus. Ela vai glorificar o Senhor. Esse fogo não vai matá-la, esse fogo vai levantar ela. Esse fogo vai fazer com que ela brilhe mais. Esse fogo vai levantar esse homem, essa mulher. Deus, quando ele coloca o povo dele no deserto, ele não coloca para matar o povo dele, mas é para saber o que está dentro desse povo. É para saber o que você crê, é para saber como é que está a sua fé. É para saber como é que está o seu espírito. É para saber se você está na comunhão. É para saber se você está ligado com Deus. Porque quando você está conectado com Deus, você vai ver, essas coisas vão passar em nome de quem? De Jesus. Vamos ver a outra colocação também, pessoal. Aleluia, Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11 ao 15. Ele diz assim, ó. Vocês querem abrir lá? 3, fica à vontade. 1 Coríntios 3, 11 e 15. Já estamos finalizando já. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Cristo. Continuando. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno e palha, manifesta-se, tornará a obra de cada um, pois o dia, o quê? Pois o dia demonstrará. Por quê? Está sendo revelada pelo quê, pessoal? A obra de cada um é revelada pelo quê? O qual seja a obra de cada um. O próprio fogo, o quê? O fogo vai provar a obra de cada um. Se permanecer a obra de alguém que é sobre o fundamento, quem é esse fundamento? Jesus. Edificou, esse vai receber o quê? Fala para a pessoa que vai assim, se prepara porque o seu galardão vai ser grande. Eita, glória a Deus. Eita, Jesus. Agora eu vou falar de umas questões ali, que eu vou ser sincero para você. Qual é o que não pode nem ver fogo daquelas obras ali? A palha, é? Se a palha vê o fogo, o que acontece, cara?
Meu Deus do céu. Não demora muito não. A madeira até que ela vai queimando um pouquinho. A prata vai queimando um pouquinho. Mas o que mais permanece no fogo é o ouro. Fala para a pessoa, assim, você é o ouro de Deus nessa terra. Você é precioso, irmãos. O fogo vai mostrar o que Deus é contigo nessa terra. Jesus permaneceu, sabe por quê? Porque é um tesouro de Deus, porque é precioso de Deus. Assim como você também. Você é precioso de Deus nessa terra. O diabo não vai conseguir te derrubar não. O fogo não vai te queimar não. Pelo contrário, esse fogo vai mostrar que Deus é contigo nessa terra. Porque quem te chamou não foi o homem não. Você não foi, o óleo que caiu na tua cabeça foi o homem não. Foi o Espírito de Deus. Quando é o Espírito de Deus que nos consagra, irmão Francisco, há uma diferença. Quantas são as pessoas que foram ungidas pelos homens? E aonde estão essas pessoas? Sumiu. Não é verdade, missionária Rosana? A pessoa some. A pessoa se escandaliza. A pessoa não suporta, minha sogra, muita coisa não. A pessoa, ela está na presença de Deus, qualquer coisinha, a multidão, ela fala assim, eu vou embora. Aí ela sai falando mal do bispo, do apóstolo, do pastor, coisa linda de Jesus. Começa falando de mal de todo mundo. E a pessoa, em vez de ser uma bênção de Deus, em vez de usar a boca para glorificar Deus, ela começa a fazer com que aquela coisa que eu falei lá no começo, vem sobre ela, que é a murmuração. Em nome de quem, gente? Cai por terra toda murmuração. Em nome de... Vamos lá. A explicação sobre isso, o batismo no fogo está associado a Jesus. Ele veio com poder para nos purificar nossos pecados. Um dia voltará para trazer o julgamento devastador sobre o mundo. Assim o batismo no fogo afeta todos. Uns para purificação, outros para destruição. Através do fogo divino, quem ama Jesus será como ouro refinado, mas quem rejeita será como uma palha queimada. Não é a minha palavra como fogo? Lá em Jeremias 23. Não é a minha palavra como quê? Como fogo. Lá, Jeremias 23, por favor, eu vou ler essa aqui para vocês verem. Ele fala que a palavra dele é como fogo e como um martelo, que isso despedaça a penha, a rocha. Aí tem pessoa, às vezes, que a palavra de Deus, ela não quer a palavra, porque a palavra é muito forte. Eu já preguei sobre isso, que tem uma vez Jesus estava pregando, alguém falou, quem pode ouvir esse discurso? É duro demais, e foi embora, a igreja toda foi embora. Jesus olhou para os discípulos e falou, vocês também não vão embora não? Ele falou, para que nós iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. A palavra de Deus, ela nunca vai me matar. A palavra de Deus, ela vai trazer avivamento para mim. A palavra de Deus vai trazer uma reformação na minha vida. A palavra de Deus vai me limpar. Aleluia, Jesus, aleluia, aleluia. Glória a Deus, é o 23, 29, amém? Glória a Deus. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e martelo, que esmiuça o quê? A penha. E em outro versículo ele também fala, a minha palavra é como uma espada o quê? A espada cega. Uma espada afiada de 2 gumes. A palavra de Deus, onde tem palavra de Deus, irmão, só tem um povo fiel mesmo. Onde tem palavra de Deus tem libertação, onde tem palavra de Deus tem cura. Vocês são libertos através de quê? Da oração ou da palavra? Da palavra, irmão. Conhecereis a verdade o quê? O que liberta o homem não é a oração, é a palavra. O demônio sai por causa da autoridade. Em nome de Jesus, sai demônio, vai capeta, vai embora. Em nome de Jesus, você expulsa o demônio. Mas o que vai fazer a pessoa ser liberta, Brelediane, é a palavra. Quem nos liberta é o quê? É a palavra. Ela é como o quê? Como fogo. A palavra de Deus, ela tem que arder aonde? Ela tem que nos queimar. Tem que trazer transformação. Se a palavra de Deus, irmão Daniel, não vir na minha vida e não me queimar, não me quebrar, que palavra é essa? Eu estou ouvindo palavra de homem. Quem está entendendo, diga amém. Vocês querem que eu paro? Aleluia, Jesus. A palavra de Deus era como um martelo. Meu Deus, tanta ferramenta boa para colocar ali. Podia ser o quê? Um nível, né? Não. E outra palavra, ele fala que ele é como, que ele está com um prumo. Lá em Amós, ele fala que ele está com o quê? Com prumo na mão. A Bíblia diz que Deus, ele está com prumo na mão. E você às vezes fala assim, mas é tão difícil ver a Cristo, é porque ele está te alinhando, irmão. Ó, está moldando. Mas também quando tiver nivelado, sai da frente, que não tem fornalha, não tem leão, não tem gigante, não tem nada que te barra, porque se Deus é contigo, quem será contra você? Nenhuma arma forjada contra os que estão na fé vai prosperar. As armas forjadas não quebram. Não vai te atingir não. Se você está na palavra de Deus, está com medo de quê? Dessa galinha morta na esquina? Cai por terra. Cai por terra, todo levante contra a sua vida hoje cai por terra, toda palavra jogada contra a tua vida, tudo aquilo que quer te matar cai por terra, cai por terra. Nenhum exército poderá se levantar contra quem está na palavra. É por isso que você deve determinar na tua vida, meu Deus, eu quero a tua palavra.
o salmista Davi falou? Colocarei a tua palavra no meu, para não. Oh Jesus, ah Jesus, tira tudo de mim menos a tua. Colocarei no meu coração a tua palavra para não pecar. É a palavra de Deus que nos liberta, que nos purifica. Diga glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aí a gente vai ver, irmãos, o quanto é importante essa questão. No versículo em 1 Pedro, no livro de 1 Pedro, no capítulo 1 Pedro capítulo 2, versículo 8, ele diz assim, ó: Vemos que a vida com Deus é maravilhosa para os obedientes à palavra, mas para o desobediente é pedra de tropeço. É pedra de tropeço, a rocha de ofensa, são estes os que o quê? Tropeçam na palavra, sendo o quê? Desobediente, para que também foram postos. Continuando, versículo 9. Vós, porém, sois raça o quê? Eleita, sacerdócio o quê? Real, nação o quê? Santa, povo de propriedade exclusiva de quem? De Deus, a fim de proclamar o quê? A virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso. Aleluia, Jesus. Você é nação poderosa, irmão. É por isso que o diabo tem fúria de você. O diabo olha para você e fala: ele é poderoso. O diabo está tremendo. Quando você passa, você fica com medo do diabo. O diabo está tremendo com medo de você. A Bíblia diz: resiste o diabo. Ele o quê? Ele é medroso. Não tem como. O diabo não pode tocar em você, não. O diabo, quando você levanta a mão, o diabo está falando: não, me manda para os porcos, me manda para o porco. Eu vou embora, eu vou fugir. Ah, meu irmão, você é um soldado de Deus nessa terra. Xalamanterebarracei canas. Lebranarabarrachuri me decantarás. Libre romederracévia. Olha o que o Espírito está causando nessa igreja aqui hoje. Eu vejo fumaça aqui, eu estou vendo fumaça aqui. Lebradaiaplas. Libre de blosteplas. Menganas. Ojople, haustepla. Fibres. Meu Deus. Meu Deus do céu. Nós vamos aprender a lutar nessa terra. Vamos aprender a usar a espada do Espírito. Vamos sair daqui com a espada na mão. Sair daqui com a espada. Essa espada vai grudar na sua mão. Você vai ficar colada na sua mão. Não vai soltar não, irmão. Você foi chamado para guerrear nessa terra. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Quando nós falamos de Levítico capítulo 6, nós falamos sobre uma colocação naquele texto que diz assim: todos os outros israelitas podem ficar, que é a colocação, mas vocês não, porque vocês são sacerdotes. Aí você acha que a missão de um sacerdote, de alguém que serve a Deus, é fácil? Não, não é, irmão. A missão de quem serve a Deus, às vezes na hora de você, o diabo falar para você, reclama. Na hora de você, o diabo falar para você, abaixa a cabeça. Na hora do diabo falar para você, desiste. É a hora que você deve levantar como um leão de Deus e falar: sobre mim está maior. Levante a cabeça, não fique triste, oh não. Porque parar tão cedo assim? Até diz, Deus te esqueceu, mas Ele não esquece. Fala para a pessoa assim: você é dele. Você é dele. Está provado que você é dele. Você é dele. Você é chamado por Ele. Quem te chamou foi Ele. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Olha só, no Apocalipse menciona esse povo. Fala para a pessoa assim: você é sacerdote de Deus na terra. Você é a nação sacerdote santa, propriedade exclusiva. Lá no livro de Apocalipse 20, versículo 6, diz assim, ó: feliz, santos, os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Reinarão com Ele durante 1000 anos. Quanto, irmãos? E quantos, irmãos, tem a grande tribulação, enquanto tem aquela vida de sofrimento, você vai estar reinando com Cristo durante 1000 anos, para a glória dele. Você vai viver com Ele, você vai estar com Ele, você vai habitar com Ele. O Senhor, Ele vai te livrar da grande provação que há de vir pelo mundo inteiro, mas sobre você Ele vai pôr a mão dele, Ele vai te guardar. O diabo não tem poder contra aqueles que são nascidos de Deus. Você é a nação escolhida por Deus. Agora, quando nós entendemos o que é sacerdote, me ajuda aí. A gente entendemos a função deles. E uma das funções do sacerdote era apresentar o quê? Uma das funções do sacerdote era o quê?
Apresentar a Deus o quê? É isso aí. Fala para você, estava assim: sacerdote tem que apresentar sacrifício. Aleluia. Ah, Jesus, você tem que apresentar a Deus o sacrifício, irmão. Aleluia, Jesus. Eu queria falar sobre ele no capítulo de 1 Pedro 2, 5. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Aleluia, Jesus. Você que obedece a Deus, você é um sacerdote de Deus, para oferecer a Deus sacrifício que agrada a Deus através do seu corpo. Você no versículo capítulo 2, 1 Pedro 2, 5. Vós também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de um corpo espiritual, para ser o quê? Sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios o quê? Espirituais, agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Deus, Ele quer sacrifício. Deus, Ele quer que você entregue algo para Ele, ofereça para Ele aqui hoje. Aleluia, Jesus. Os sacrifícios que agradam a Deus não são um espírito, versículo em Salmos, para a gente poder finalizar, em Salmos capítulo 51, versículo 17. Peço para a igreja se colocar de pé para a gente ler junto. Salmos 51, versículo 17. Isso, não, 50, 17. Não, é 51, 17. 51, versículo 17. O sacrifício que agrada a Deus. Aleluia, Jesus. Quais são os sacrifícios que agrada a Deus? São o quê? Coração o quê? Como ungido, em outras traduções. Coração o quê? Quebrantado. Um coração o quê? Quebrantado e contrito. Deus não desprezará. Diga glória a Deus. Sacrifício agradável a Deus são um espírito quebrantado, um coração ungido ou quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Diga glória a Deus. Então, se você está hoje disposto a oferecer esse coração quebrantado, eu quero te convidar. Eu quero convidar você para a gente finalizar oferecendo a Deus um coração diferente. Talvez o coração está duro, mas hoje é dia de quebrar ele aí hoje. Ah, meu Deus do céu, Ele esmiuça a penha, Ele quebra esse coração duro aqui hoje. Aleluia, Jesus. Então vamos fazer esse sacrifício agora. Vamos fazer esse sacrifício agora através do nosso corpo. Quem pode fazer esse sacrifício agora? Levante a mão. Então eu quero te convidar em nome de Jesus. Eu convido o Mário para vir louvar o Senhor em nome de Jesus. E você vai abrir o seu coração para Deus. Você vai dizer para o Senhor: meu Deus, eu quero um coração novo, um coração disposto a te obedecer, um coração disposto a fazer toda a tua vontade. Eu quero um coração quebrantado nessa manhã. Eu quero sair daqui, meu Pai, nesse início de uma semana com um coração novo. Eu quero ser renovado por Ti. Ó Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus grandioso, Deus poderoso, Deus que abre os céus, Deus que abre portas, Deus que é de maravilha. Batiza-nos com Teu fogo aqui hoje. Pode derramar, fala para Deus: derrama Teu fogo, Jesus. Pode queimar, diga para Ele: queima, Jesus, queima, Jesus. Pode derramar, meu Pai. Derrama Tuas labaredas de fogo aqui nessa manhã. Eu quero sair daqui queimado pelo Teu poder, pelo Teu Espírito. Eu quero sair daqui avivado pelo Teu fogo. Eu quero sair daqui, meu Pai, transformado, meu Deus, pela Tua presença. Eu quero um coração novo. Eu quero viver para Te adorar. Eu quero viver para Te agradar, Jesus. Eu quero viver para Te servir, meu Pai. A minha vida é do Senhor. Diga para Ele: meu corpo é Teu, Jesus.